Boa tarde, bem-vindos ao Psi Report de dia 20 de setembro. Hoje foi uma sessão negativa para grande parte das cotadas no Psi 20, como vamos poder ver mais à frente, houve a confirmação de uma série de quebras de suportes bastante importantes. Vamos começar pela Altri. Altri, conforme eu tinha referido nos últimos updates do OPSI 20, tinha feito aqui o false break, mas tive apenas 3 sessões acima aqui desta que é a resistência principal neste momento da Altri, desta linha de tendência descendente que vem ali desde março e, à semelhança de muitas outras cotadas, teve um dia bastante negativo, ou seja, confirmou aqui o fecho abaixo da linha de tendência descendente. A questão que se coloca agora é se a Altri manter esta tendência de queda, vamos ver se aqui o suporte dos 3.55 se vai conseguir suster a cotação da Altri ou não. Em caso de quebra, aí teremos que começar a olhar para os 3.29, que é onde está o próximo suporte e que foi uma resistência em agosto de 2009. Foi aqui que eu fui buscar o outro suporte, que está nos 3.29. Vamos passar ao BES. O BES, na sessão de sexta-feira, tinha tido o primeiro fecho desde o início de maio abaixo do suporte desta linha de tendência ascendente e hoje voltou a fechar abaixo desse suporte e inclusive veio aqui testar este valor que já tinha testado por várias vezes aqui e onde eu tinha traçado um suporte aqui nos 3.30. Não sei se o BES terá força ou não para voltar ali acima da linha de tendência descendente, mas também estava numa zona onde teria que se decidir e parece que se decidiu pelo caminho para sul, ou seja, pela desvalorização, porque teria que se decidir ou quebraria aqui a resistência na linha de tendência descendente que vinha desde o início do ano, ou então quebraria o suporte que vinha desde o início de maio. Escolheu quebrar o suporte e o quadro não é nada positivo neste momento. Vamos ver se os 3.30 se resistem, se continuar a tendência de queda, e se quebrar os 3.30 temos aqui novo suporte nos 3.14. O BPI, à semelhança, tem um quadro bastante parecido com o BES, ou seja, tem uma linha de tendência descendente que tinha sido quebrada, vinha ali desde agosto do ano passado, que tinha sido quebrada aqui em julho. No entanto, não conseguiu passar aqui a resistência dos 1.78, que é uma resistência fortíssima. Foi um suporte importantíssimo por duas vezes, em julho de 2009 e no início do ano, que acabou foi por quebrar. A última vez que lá foi, reagiu em baixa. O suporte ainda conseguiu suster a cotação durante algumas semanas, mas na sexta-feira acabou por quebrar e hoje confirmou-se o fecho abaixo deste suporte, ou seja, da linha de tendência ascendente que vinha desde maio. O suporte mais próximo está aqui nos 1.54. Vamos ver se este suporte sustém ou não o BPI amanhã. E, por outro lado, a resistência agora é a antiga linha de tendência ascendente e que vem ali desde maio. Vamos passar à Brisa. A Brisa também estava numa altura que teria que se decidir, ou seja, se quebraria a resistência ou se quebraria o suporte, e também optou por quebrar o suporte. Foi este o destino que o mercado lhe deu. Tem como suportes neste momento os 4.72 e em caso de quebra dos 4.72 acredito que venha aqui aos 4.50. A Simpor também tinha fechado sexta, mesmo ali no limite, abaixo do suporte aqui desta linha de tendência ascendente que vinha desde junho. Há um padrão muito idêntico em várias ações do PSI, conforme vocês podem ver, com uma resistência-chave e com uma linha de tendência ascendente que também reflete o próprio caminho dos mercados desde o início de junho. Mas voltando à Simpor, quebrou aqui abaixo do suporte na sexta-feira, hoje confirmou, o novo suporte está aqui nos 4.53, vamos ver se continuar a tendência descendente, a ver se os 4.53 têm a cotação ou não. A EDP teve até ao contrário das outras ações, estava numa tendência descendente, daquelas que eu referi anteriormente que vinham a evoluir positivamente desde junho, estava numa tendência descendente aqui neste canal desde maio. Teve aqui o breakout, não conseguiu sequer ir ali aos 2.64, não sei se terá força para ir ou não. Esta é a resistência, os 2.64, a resistência-chave da EDP neste momento. Podem ver que já foi um suporte noutra altura e agora está a funcionar como resistência. E como suporte temos aqui a linha
esta linha de tendência descendente, e é aqui que está o suporte da EDP. Se quebrar esta linha de tendência descendente, acredito que venha aqui aos 2.37 sem nenhum problema. Passando à EDP Renováveis, esta é a ação que demonstra maior fraqueza em todas as do índice. Esta e a Zone, como podem ver, quebrou aqui este suporte importantíssimo dos 4.32 e agora parece que caminha a passos largos aqui para os 3.43, que foi um suporte, imagine-se, aqui deixa-me ver, em outubro de 2008, ou seja, nem os 4.32 que tinham funcionado aqui desde o início de maio conseguiram suster a ação. Esta linha de tendência descendente que vem ali desde agosto de 2009 condiciona de facto fortemente a EDP Renováveis, e a EDP Renováveis não parece ter argumentos para conseguir quebrar aqui esta linha de tendência descendente. Muito pelo contrário, tem os argumentos bearish fortíssimos, tanto que os 4.32 que já haviam funcionado por 3 vezes foram quebrados, e agora parece ser inevitável a ação vir aqui aos 3.43. Vamos passar à Mota. A Mota não há nada a dizer, continua aqui entre os 2.09 e os 2.30, aqui nestes range a evoluir. Talvez crie aqui uma boa base. Se quebrar aqui os 2.09 será muito negativo, mas não tem-se mantido aqui, quer com false break no suporte, quer com false break na resistência, mas a verdade é que se tem mantido aqui desde maio. A Galp não teve força para quebrar os 13, que é uma resistência importantíssima. A única vez que o fez apenas teve 5 sessões acima dos 13 e parou ali nos 13.68, e agora está aqui a lutar por se manter acima do suporte dos 12. Se quebrar o suporte dos 12, conforme vocês podem ver aqui no gráfico, virá aqui seguramente aqui aos 11.60, e a resistência a bater é sem dúvida aqui os 13, para poder aspirar a ir pelo menos ali aos 13.68. A INAPA, nada de novo na INAPA, continua aqui a evoluir aqui dentro deste canal de tendência descendente, não há muito mais a acrescentar relativamente à INAPA. Jerónimo Martins, já não tenho muitas palavras para definir o comportamento da Jerónimo, continua fortíssima. Hoje novo máximo histórico aqui acima dos 9.29, gosto particularmente desta subida, ter sempre um período de consolidação antes de novo arranque, e é isso que penso que está a provocar estas subidas em degraus, digamos assim, da Jerónimo Martins. Houve aqui uma consolidação aqui antes desta resistência dos 7.65, quando se dá o breakout consegue ir aqui aos 9.01, mas não quebra logo os 9.01. Nova período de consolidação até conseguir quebrar, e estas são as melhores ações para uma pessoa estar investida, porque a evolução é dada de forma segura, e não é aquelas evoluções onde se dá logo uma valorização enorme. E pronto, a Jerónimo Martins é de facto a estrela do PSI, conforme eu já referi. Hoje no novo máximo histórico chegou a cotar nos 9.29. O Milênio BCP tem-se conseguido manter aqui acima do suporte, aqui da linha de tendência ascendente que vem ali desde maio, e tem como resistência aqui o 0.67. Conforme vocês podem ver, está aqui, eu tracei aqui esta linha de tendência descendente que vem ali desde setembro de 2009, e há de chegar a um ponto onde o Milênio BCP terá que se decidir, e vamos ver se decide pela quebra do suporte, e aí poderemos ir aqui aos 0.55, ou se consegue quebrar a resistência e ensaiar ali um ataque ali aos 0.67. Passamos agora a Portugal Telecom. A Portugal Telecom também é um gráfico que está bullish. No entanto, a PT precisa de quebrar aqui os 9.66 para poder aspirar a cotar mais alto. Como suporte temos aqui os 8.71. Vamos ver, eu vou só ver aqui uma coisa muito rápido, correndo o risco de estar a perder muito tempo. Mas esta resistência aqui, os 9.66, conforme vocês podem ver, remonta ao final de 2007. A partir daí
Nunca a Portugal Telecom não cotava a estes valores desde essa altura, mas este foi o valor, os 9.66, que pararam a progressão da Portugal Telecom no final de 2007. Vamos ver se terá força desta vez para evoluir e passar aqui os 9.66. Portocelo Industrial, o gráfico de repente ficou muito feinho, ou seja, não conseguiu quebrar aqui a resistência dos 2.24, quebrou o suporte da linha de tendência ascendente que vinha desde junho e agora quebrou o suporte dos 2.16. Se mantiver esta tendência de queda, seguramente virá aqui aos 2.05, este suporte. Este é o suporte a vigiar neste momento, e como resistência temos o anterior suporte, os 2.16. Relativamente à REN, não há nada a adiantar. Relativamente à REN, continua aqui nestes ranges aborrecido, digamos assim, entre a linha de tendência ascendente, e depois temos aqui a resistência aqui nos 2.70. Também há de chegar a um ponto que a REN terá que se decidir, ou quebrará a resistência ou obrigatoriamente terá que quebrar aqui o suporte. A SEMAPA também não consegue vencer aqui os 7.98, quando a única vez que o conseguiu vencer recentemente foi aqui em abril, mas bateu nos 8.33 e reagiu de forma violenta em baixa, e agora não consegue vencer aqui os 7.98. Obviamente já fechou várias vezes acima, mas não conseguiu manter-se durante muitas sessões acima deste valor, nem sequer voltar ali aos 8.33. O suporte importante é esta linha de tendência ascendente. Se quebrar aqui esta linha de tendência ascendente, teremos que vigiar então aqui os 7.15. Sonaicom também está muito feinho o gráfico. Temos aqui esta linha de tendência ascendente, que era o suporte e vinha ali desde final de abril, início de maio. Na quinta-feira fechou abaixo, sexta-feira voltou a fechar abaixo e hoje novo fecho abaixo. E veio aqui testar aqui cotou nestes valores, à volta destes valores, à volta do 1.37 que eu havia identificado como suporte. Teve aqui durante algum tempo, entre junho e julho, e hoje voltou cá. Vamos ver se os 1.37, se a Sonaicom mantiver a tendência de queda, se conseguem segurar a cotação. Se não, acredito que venha aqui aos 1.20 novamente, que são os valores onde a ação estava em meados de maio. A Sonai, este é o quadro, não é? Fez ali aquele duplo topo, é o quadro de médio prazo, e depois vem aqui a evoluir em queda neste grande canal de tendência descendente. Teve aqui um falso break, mas voltou abaixo. Neste momento, a média móvel de 50 dias tem conseguido segurar a cotação. Hoje já negociou abaixo do valor da média móvel. Eu acredito que a Sonai volta aqui à linha inferior do canal novamente, a este suporte. Acredito que venha aqui mais rapidamente do que quebre novamente aqui a resistência. Sonai Indústria também estava teria que se decidiu-se na sexta. Hoje parece estar a confirmar a decisão que teve na sexta, ou seja, o fecho abaixo do suporte. Este é o novo suporte a vigiar, os 2.06. Se quebrar os 2.06, temos que ter olho aqui nos 1.94, e a resistência neste momento é o anterior suporte, ou seja, a linha de tendência ascendente que vem aqui desde finais de abril. Se quebrar esta resistência, podemos aspirar a quebrar a linha de tendência descendente que vem desde meados de abril. A Zone também, à semelhança da EDP Renováveis, é uma das ações que mostra a maior fraqueza. Podemos ver o suporte dos 2.91 tem estado a funcionar. Se este suporte quebra, eu acredito que a Zone vai testar o seu mínimo histórico. Eu, entretanto, fui ver e tinha dito que tinha sido em 2003, mas não foi. Foi em 2001, onde chegou a cotar a 2.34. Foi um período também na ressaca da bolha das .com, onde a Zone, na altura PT Multimédia, chegou a cotar a valores de hoje, seria 70 euros. Mas vamos ver. Este suporte é muito importante vigiá-lo. Se os 2.91 quebrarem, não me admiro se formos fazer uma visita até aos 2.34. Deixo com o disclaimer. Obrigado, uma boa semana, e convido-vos desde já também a visitarem o novo fórum do Bullport Invest. Terão obviamente que se registar para participar, mas é uma plataforma bastante fiável e interessante. Convido-vos desde já a visitarem. Obrigado, uma boa semana.